Começar agora a nossa entrevista com o senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania. Começar pela CPI da toga. Vai para o plenário a discussão? Sim, vai para o plenário. A expectativa é que a gente tenha o debate em plenário no início de maio. É importante você enfrentar isso pela via correta, pela via prevista na Constituição, que é uma CPI feita no Senado, para não dar abrigo a tentações autoritárias que você escuta volta e meia. Brincadeiras perigosas, colocando em xeque a existência do próprio Supremo. Não é nada nesse sentido. Você tem que tirar de lá aquilo que não está funcionando. Ela depende muito da mobilização popular. Você tem lá, infelizmente, ainda muitos senadores que têm processos na justiça e que se sentem constrangidos em enfrentar os ministros. E é importante que a situação, em cada estado, tenha mobilização, contato com seus senadores para cobrar. E levar essa discussão sobre a CPI da toga, por que ela é importante? Ela é essencial porque você tem que ter uma justiça igualitária para todos. Você não pode ter uma justiça que escolha, seletiva. Você não pode ter uma justiça que beneficie alguns em prejuízo de outros. Os 13 fatos que nós apontamos são fatos seríssimos. 2 deles, pelo menos, falam sobre notícias de propina paga a ministro. Então, você não pode tratar isso como um assunto menor. É importante resolver isso para que a gente possa ter uma caminhada democrática mais segura. Foi instalado um inquérito criminal no STF que é absolutamente ilegal. Qualquer estudante de direito sabe que é ilegal. E dentro desse inquérito eles vêm praticando abusos, perseguições, intimidações, tentando preservar aquela impunidade que sempre reinou em Brasília. A nossa função como senador está em fazer esse alerta, essa denúncia e apresentar soluções jurídicas. No caso específico, a gente vai estar apresentando amanhã, juntamente com vários outros senadores, você citou Cajuru, mas vários outros, pedido de impeachment com relação a Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, pela prática de crime de responsabilidade neste inquérito. No Senado, vocês vão entrar no Senado com um pedido contra o presidente do STF e o ministro Alexandre de Moraes, os dois que vêm praticando uma série sequencial e crescente de abusos contra a liberdade de imprensa, a liberdade de informação e principalmente a intimidação das pessoas comuns. Eles não querem nem a crítica mais. Tendo o pedido, quais são os passos seguintes? O recebimento deve ser feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma decisão monocrática. A gente tem lá, oferecido pelo senador Lazier Martins, um projeto de resolução que muda a sistemática. Hoje quem decide exclusivamente é o presidente. A gente quer mudar isso para que seja uma decisão pelo menos da mesa, se não do plenário, para que você possa ter mais democracia e facilitar que esses processos andem. A gente tem pelo menos 4 dezenas de pedidos de impeachment arquivados em gavetas lá em Brasília. O senhor tem conversado com outros representantes do estado de Sergipe, lá, tanto no Senado, mais 2, a senadora Maria do Carmo e o senador Rogério Carvalho, e tem os outros 8 deputados. Como é que eles estão vendo essa situação, tanto da CPI da toga, agora o pedido de impeachment e outros casos, como reforma da Previdência? Como é que a bancada de Sergipe tem se portado? Como é que você tem conversado entre eles? As reuniões de bancada não têm sido produtivas, elas são conduzidas pelo deputado Fábio Reis, que foi eleito por maioria como coordenador da bancada. Essencialmente, eu tenho sido chamado para reuniões para discutir cargos. A preocupação dos deputados, em regra, tem sido essa, a distribuição de cargos federais em Sergipe. Como não é uma coisa que interessa para o mandato, não é uma coisa que a gente acha importante, a gente não tem participado com muita assiduidade. Nunca vi tratar de assunto importante como desemprego, redução de desigualdade, reforma da Previdência, nenhum assunto desse. Eles estão focados em outras coisas. Inclusive os outros senadores, o senador Rogério Carvalho, ele foi responsável pelo relator, né? Na Comissão de Constituição e Justiça da CPI. Rogério é contra a CPI. Rogério e o PT. Você chegou a conversar com ele? Conversamos, é uma visão que ele tem, juntamente com o partido dele, que acha que é melhor preservar essa turma do Judiciário. Infelizmente, ele não concorda. A reforma da Previdência, algumas pessoas estão perguntando, ela realmente é necessária, a pergunta do telespectador? Sim, os dados que nós temos acesso indicam que é necessário sim fazer uma reforma da Previdência, porque o sistema atual não se sustenta. A grande discussão é saber o tamanho da reforma. E, infelizmente, o governo Bolsonaro acabou de decretar sigilo nos dados, ou seja, os estudos prévios que levaram essa proposta estão sob sigilo. Então, como é que você vai debater a proposta? Quando o ministro Paulo Guedes esteve na CCJ para uma audiência pública, eu participei e indaguei exatamente com relação a isso, os números. Porque a gente quer ouvir e entender exatamente o que é necessário. Porque qualquer reforma da Previdência sacrifica muito o cidadão. É preciso saber exatamente o tamanho do sacrifício. Infelizmente, o governo não teve capacidade de informar ainda. O pessoal aqui perguntando muito sobre a reforma da Previdência, perguntando sobre, é essencial mesmo, porque ela só vem favorecer os mais ricos, e a gente mais pobre, como é que fica? E quem está desempregado, o número de desempregados é muito grande. Você tem, os dados são muito claros no sentido que é necessário fazer uma reforma. E é importante reconhecer que essa é a primeira proposta que ataca as grandes aposentadorias. Historicamente é verdade, sempre o mais pobre pagava a conta. Agora essa conta está mais distribuída. Tem algumas coisas que são interessantes, como a alíquota progressiva para quem ganha mais, passar a contribuir mais. Só que sem os números, sem os dados concretos, é impossível você ser responsável de fazer uma reforma desse tamanho.
O governo hoje não tem base suficiente, isso é um fato. Está tentando negociar na Câmara dos Deputados com muitíssima dificuldade, mas um ponto que gera essa dificuldade é a falta de clareza. Sem clareza você não consegue trabalhar. O senhor acabou de falar que na reunião da bancada sergipana o assunto principal é cargos, distribuição de cargos, vindo diretamente do governo federal. Como é que está? Qual a visão do senador Alessandro Vieira nesses 100 dias e poucos do governo Bolsonaro? Ele está realmente, como a imprensa tem falado, meio perdido? Como é que está a relação lá no Congresso, no Senado? Você tem um governo que é fracionado. Você tem uma parte técnica que funciona, infraestrutura, agricultura, alguma coisa da justiça. Tem funcionado bem, alguma coisa da economia, mas outros setores não funcionam absolutamente nada. Educação, terrível, totalmente desencontrado e não tem nenhuma articulação com o Congresso. Isso é muito claro. Hoje o governo Bolsonaro não tem base nenhuma no Senado e tem uma base muito pequena na Câmara. Isso vai dificultar muito a aprovação de qualquer projeto, porque ele vai ter que negociar individualmente. E essas negociações, historicamente, no Brasil, geram problemas sérios. Vamos vir agora para aqui, para o estado de Sergipe. O senhor tem acompanhado também, a gente fala 100 dias ou um pouco mais aqui também do governo estadual, mas a gente sabe que o governo já está há algum tempo. O senhor tem acompanhado o governo Belivaldo Chagas? Recentemente saiu uma reportagem falando que é o segundo salário mais alto do Brasil. Perde apenas para Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Isso. Como o senhor analisa essa situação? Era necessário mesmo esse aumento? É obrigatório mesmo esse aumento? Não. O aumento é evidente que não é obrigatório. Foi uma escolha, uma decisão política do governador beneficiar a si mesmo e a vice-governadora. O problema maior do governo de Sergipe é a inação, a falta de iniciativa, a falta de resolver problemas. E um dos pontos é cortar custos. Não adianta você imaginar que vai viver uma crise e vai conseguir superar essa crise à base só de aumento de arrecadação, porque ninguém aguenta mais aumento de imposto. Então talvez seja essa a maior dificuldade. Mas é importante ressaltar que o governo aparentemente começou a se movimentar, muito lento, mas vem se movimentando. E a gente está de portas abertas em Brasília para ajudar, porque ajuda para o sergipano, né, para o governo. Vocês têm dialogado, porque a última vez que eu vi uma reunião de vocês foi justamente com relação à hibernação da Petrobras. Vocês estavam juntos lá. Como está a relação? Como está a situação da hibernação? Teve uma decisão agora da Justiça aqui no Estado, com relação para barrar, possivelmente a Petrobras vai recorrer. Você tem acompanhado esse caso? Sim, a decisão judicial não deve ter nenhum efeito concreto, porque ela demorou muito, né? Tanto porque a proposta da ação foi feita na Justiça Estadual, quando deveria ter sido na Federal, isso gerou toda uma demora, não deve ter um efeito concreto. De concreto nós temos o quê? A Petrobras quer efetivamente privatizar, através inicialmente de um arrendamento, ela não vai mais atuar no ramo de fertilizantes. Isso é fato. Isso é um fato e não há margem para discussão. O que nós estamos buscando é uma agenda com o próprio presidente Bolsonaro para tratar da questão estratégica, porque você vai deixar de produzir fertilizante no solo pátrio. E a consequência é depender de fertilizante trazido do exterior. A notícia que a ministra Tereza Cristina me deu, alarmante, é que o preço do fertilizante nitrogenado já aumentou 40%, depois dessa brincadeira da Petrobras de desativação das fábricas. Desativou aqui, desativou também na Bahia e não deu continuidade à construção no Mato Grosso. Hoje a expectativa é que essas fábricas todas passem para o controle de alguma empresa estrangeira. A gente vai continuar falando sobre isso, senador. Rapidamente, você tem acompanhado a questão do diesel, o aumento do diesel? Sim. O presidente Bolsonaro interferiu naquele momento e agora existem especulações de greve do caminhoneiro. Como é que está em Brasília? O que é que tem sido especulado lá em Brasília? No Senado a gente não teve nenhum debate com relação a isso. O que a gente tem de muito claro é que você não pode ter intervenções políticas no preço do combustível. Mas a política de preços que vem desde o governo Temer é equivocada, porque ela faz mudanças em prazo muito curto, inviabiliza um planejamento, por exemplo, de uma grande viagem no frete. Isso tem que ser corrigido, mas corrigido tecnicamente, não através de telefonemas políticos. O prejuízo foi na casa dos 32 bilhões de reais. É muita coisa. Perde credibilidade, mostra que você pode ter intervenções dessa natureza e não resolver o problema. Ninguém pode, nenhuma categoria, os caminhoneiros são importantíssimos, mas nenhuma categoria pode querer parar o Brasil. Aí é uma questão de gestão. E quem se elegeu dizendo que tem força para a gestão, e Bolsonaro se elegeu dizendo isso, tem que resolver algumas coisas na força mesmo. Você não pode deixar parar o país porque uma categoria quer uma vantagem ou outra. A gente tem que saber administrar e aí vai estar na responsabilidade dele cumprir as promessas que fez. Vamos falar aqui sobre a companhia de saneamento, que é um assunto que vira e mexe, a sociedade sergipana cobra, o governo do estado é pressionado. Recentemente o governador disse que vai fazer uma auditoria lá nas contas da companhia de saneamento, não pensa em privatizar, mas pensa em melhorar de alguma forma, de forma empresarial, técnica.
Qual a sua posição com relação ao compra sem saneamento? O senhor acredita que ela é viável para o povo sergipano, privatiza, ou que outra possibilidade poderia ter a companhia? Não, você imagina uma empresa que vende um produto essencial com monopólio, como é que ela quebra? É só muita incompetência e eventualmente corrupção para quebrar uma empresa como a DESO. O que falta para o governo, literalmente, é independência para fazer aquilo que é necessário. Cortar privilégios, cortar custos, deixar de atender o apadrinhamento político e fazer uma gestão profissional. É evidente que tem toda a condição da lucro. Eu sou contrário à privatização desse tipo de empresa, porque é um serviço ultra essencial e pode ter um prejuízo no futuro para as futuras gerações. Não é o caminho. O caminho é corrigir a gestão, não só na DESO, mas em vários órgãos públicos. Você tem muito desperdício em Sergipe, péssima gestão e falta fiscalização. O Ministério Público tem que sair do gabinete e começar a trabalhar mais. O senhor acredita que o Ministério Público está meio em Sergipe, altamente refratário, reage mais a provocações, tem que sair na rua, tem que cobrar mais do governo. Você vê o governo cometendo vários desatinos e o Ministério Público não faz nada. Ele tem responsabilidade constitucional de correr atrás disso. É só perguntando aqui sobre concurso público, guarda municipal, não é da sua área, mas como o senhor está acompanhando? Eles falam aqui de uma empresa que administra um presídio aqui no estado. O senhor pensa, avalia como salutar empresas administrarem presídios? Você pode ter a terceirização em algumas atividades, mas não ao custo que você tem em Sergipe e no Brasil afora. A melhor experiência que você tem de encarceramento é das APACs, que você tem no interior de Minas e São Paulo. O custo é aproximadamente 1/3 ou 1/4 do que se gasta em Sergipe. E lá você tem uma recuperação, a reincidência é muitíssimo menor do que você tem aqui. Então você tem aqui um sistema que é mais caro e que não funciona. Tem que mudar. Mas para mudar tem que saber como é que você consegue resolver os problemas políticos, da troca de favores na escolha de secretários e de empresas. Senador, para a gente encerrar, como vai ser esta semana lá em Brasília, no Senado? O que é que o sergipano vai acompanhar da bancada sergipana e, claro, né, do Senado em geral? Nós temos essa semana a apresentação do pedido de impeachment dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e você tem uma série de projetos que estão represados na CCJ vinculados à área de segurança. A gente deve conseguir tirar alguns deles e fazer a votação, pelo menos em comissão. Tá certo. Muita gente perguntando aqui sobre a reforma da Previdência, mas de forma... assuntos específicos, professores, sim, áreas específicas, posições. Eu vou passar professores e demais áreas para a assessoria do senador Alessandro Vieira. Ele costuma responder, né, com certeza, a cada um. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Nosso muito obrigado, uma boa tarde e um bom trabalho lá em Brasília, junto aos nossos representantes aqui no Estado. Eu que agradeço e com relação à Previdência, aviso que a gente vai fazer uma audiência pública em Sergipe, aqui em Aracaju, para poder trazer especialistas de fora e discutir isso com mais profundidade. Porque, na verdade, assim, são muitos pontos, não muitas é um ponto só, né? É uma reforma, né? O professor, por exemplo, é muito sacrificado, indevidamente sacrificado, é um ponto a ser corrigido. Perfeito. Já tem data para essa? Não, a gente está vendo a agenda de profissionais de relevo para trazer para cá. Nosso muito obrigado, boa tarde, bom trabalho.